Boa noite a todos e sejam muito bem-vindos a esta que é a 8ª live do Entre Linhas, um espaço de conversa norteado pelas palavras de escritores, tradutores e outros intervenientes no processo da escrita de um livro sobre o próprio livro. É entre linhas que as palavras surgem e nas entrelinhas que descortinamos o seu significado. Esta 8ª live, em plena Feira do Livro de Lisboa, pejada de polémicas e de achaques, decorre também no mês do Pride e, curiosamente, no dia exato em que se assinalam 70 anos desde a coroação da Rainha Elizabeth II. Não haveria, pois, melhor data para falar sobre um livro, mais do que indicado para o meu transmito, já mostra aqui a capa, que é então dedicado à ancestral Rainha-Mãe e deusa Uliciponense, consegui dizer sem me engasgar, Ofiuça. Devemos esta façanha a Samuel Pimenta, poeta e escritor, desde os 10 anos, nascido a 26 de fevereiro de 1990, a melhor década, deixem-me que vos diga, em Santarém, e acumula prémios e galardões, como o 4º Prémio Literário Glória de Santana em 2016 por Ágora, e o Prémio Literário Cidade de Almada em 2019, com a exceção da Água. Para além de contribuir para o jornal público, dedica-se à espiritualidade e à promoção dos direitos LGBTI, dos direitos humanos e dos direitos da terra. Sem mais delongas, vou então adicionar o Samuel à conversa, porque é para ouvir que aqui estamos. Olá, Olá, boa noite. boa noite. Noite. Antes de mais, eu gostaria de agradecer pela disponibilidade para estar aqui presente nesta live, que, como eu disse, também celebra aqui o meu desafio literário deste ano, que é o Transmito, ler sobre mitologia. E eu aproveito também para fazer já aqui um desabafo, digamos assim, é que de facto a mitologia é uma das minhas paixões, a ponto de, aos 10, 12 anos, ter tentado criar um dicionário de mitologia greco-romana e, por causa disso, ter sido instigado pela minha professora de português a apresentar o episódio do Olimpo dos Lusíadas. Isto foi assim uma coisa caricata que eu me lembrei, mas de facto este livro vive muito da mitologia, não é? Sem dúvida. Ele não existiria se não houvesse mitologia. Exatamente. Aliás, pergunto-me se haveria histórias se não houver mitologia. Exatamente, exatamente, já lá chegaremos. É esses esquemas. Eu, para começar agora aqui, só ia ler um pequeno excerto. A ruína sempre nos espreita da escuridão, querido Ofiuça, disse-lhe o sábio. Há o dia e há que vivê-lo em todo o seu esplendor, pois a noite é certa, sempre vem, até para os deuses. E é com este excerto, com este pequeno excerto, que damos então início à nossa conversa. Eu não sei se queres dizer alguma coisa, se queres introduzir um pouco da obra também. Quero agradecer-te por me teres convidado para esta conversa. És sempre muito entusiasta com as coisas que vou publicando e obrigado por isso. E também foste com este livro. É sempre bom falar das coisas que vamos escrevendo e ter espaço para o fazer. Por isso, obrigado por esta oportunidade para estar aqui hoje a falar. Eu é que agradeço mais uma vez. Então, vamos lá começar aqui com as perguntas. Eu depois de ler a obra e de ter tentado perceber mais sobre os temas que nela são abordados, deparei-me com o facto que realmente Ofiuça era o nome dado pelos antigos gregos a este jardim à beira-mar plantado que agora chamamos de Portugal. E então a primeira pergunta é: como é que surgiu a ideia de conceber então esta deusa guerreira e por que trazer para as nossas terras o Ulisses? Muito bem. Primeiro, esclarecer que não fui eu que fiz nada disso. Isso foi feito muito antes de mim. Realmente o Fiuça era o nome, e está registado nos textos antigos. O Fiuça era o nome que os gregos davam à atual Península Ibérica. Portanto, e o que é que significa o Fiuça? Terra das serpentes. O Fiuça vem de Ofi, que era o nome que os gregos davam aos povos que viviam aqui neste nosso território. E porquê Ófis e porquê Ofiuça, não é? Porque terra das serpentes. Porque
segundo os textos antigos, os povos que aqui viviam adoravam a serpente. Portanto, eram adoradores de serpente. Bom, isto é a explicação da origem do nome Ophiucha. Agora, como é que Ophiucha se tornou o nome de uma deusa, não é? Como é que surge aqui a figura da deusa? Na realidade, eu não sei dizer como, não consigo explicar isso, como muitas vezes não se conseguem explicar os mitos, eles apenas existem. O facto é que o mito sobre esta mulher metade humana, metade serpente, seria rainha deste território, que seria deusa deste território. O mito surge, o mito existe, ele é contado em Lisboa, é contado e repetido, já foi mencionado por diversos autores e autoras que estudam estes temas, e enfim, é um mito do território. Não é tão estranho assim pensar, ou melhor, não é tão estranho assim conceber que o nome do território se torne também o nome da divindade. Pensamos segundo uma lógica um tanto distante das lógicas que temos agora. Se formos pensar numa lógica em que realmente o território era sagrado, calhar faz-nos sentido que esse território também seja a figura de uma deusa. E como é que Ulisses surge também no meio desta história toda? Bom, eu aí diria que é com a chegada do Império Romano ao nosso território, porque com a chegada do Império Romano, muitos dos mitos que já existiam foram como que assimilados pelo território pelos seus povos. E muitas vezes, imagina, referiam-se a um deus e os povos invasores diziam: não, mas o deus não era esse, era Hércules, o semideus que andou por aqui. Ah, não, mas o herói, o navegador não era esse, era Ulisses que andava a viajar. Isto foi algo que aconteceu e que levou à assimilação e à perda da memória original dos territórios. Mas o facto é que, tal como se conta em Lisboa, que neste território existia esta mulher, metade humana, metade serpente, também se conta que ela se encontrou com Ulisses, porque, como muitas pessoas sabem, a fundação da cidade de Lisboa é atribuída a Ulisses. Mas a minha proposta com este livro é precisamente reivindicar que antes da chegada de Ulisses existiam cá pessoas. Exato. Pois lá está, é essa ida aos tempos mais anteriores, não é? Ao mito suposto, ao mito da origem da cidade de Lisboa. E depois é engraçado, depois também percebem com a leitura do livro que esta Ophiucha tem ligações à Circe, não é? Acaba por ser engraçado. Sim, tem ligações à Circe e essas ligações, tal como tem ligações às sereias, ou como tem ligações às protetoras do Jardim das Hespérides, não é? E essa ligação não foi feita ao acaso, porque essas personagens que nos foram trazidas, grande parte delas, pela mitologia greco-romana, mas vamos falar da mitologia grega, que é anterior à mitologia romana. À mitologia romana. Bom, essas mulheres, essas deusas, essas rainhas, essas feiticeiras, elas são herdeiras de um tempo que se dissipou na nossa memória. Um tempo que foi colonizado pelo patriarcado. E, portanto, Ophiucha também é desse tempo. Por isso, achei interessante que na narrativa que desenvolvi, elas se conhecessem, que eram contemporâneas, não é? Se há um mito que me diz que Ulisses chegou à cidade de Lisboa, ele antes passou pela ilha de Circe. Portanto, faz sentido. Primeiro, eram contemporâneas. Segundo, eram mulheres de uma mesma do mesmo tempo. Mulheres / deusas, divindades. Porque é disso que estamos a falar. No fundo,
simbolicamente, arquetipicamente, estas deusas, estas figuras mitológicas do passado, muitas delas, especialmente nas metamorfoses do Ovídio, que acabam por ser violadas, assassinadas, violentadas de todas as formas, elas representam, por um lado, a sacralidade da terra e, por outro lado, esse outro tempo em que as mulheres não estavam submetidas a uma lógica e a um sistema patriarcal como passaram a estar e como eu penso que ainda estão, não é? E no fundo, as metamorfoses de Ovídio, o que nos contam é, através da mitologia, como é que se processou essa transição, não é? Através da violação, através do assassinato, através do domínio dessas forças antigas, não é? Porque e foi assim também com a chegada da cristandade a este território, não é? A cristandade chegou e simbolicamente violou a terra, violou os templos antigos e colocou lá uma igreja e um crucifixo, não é? Isso está comprovado arqueologicamente. Basta ir aos lugares de quantas igrejas, especialmente as do norte de Portugal, do período românico, quantas igrejas foram instaladas por cima de templos anteriores, de templos das divindades locais. Portanto, esta lógica tem-se vindo a repetir, a repetir, a repetir, a repetir. Por isso, voltando a Circe ou a Fiusa, sim, elas são contemporâneas. E faz sentido que tivessem também laços, alianças, porque quando a Fiusa percebe que esse tempo, ela já tinha percebido com a extinção do Jardim das Hespérides, não é? Porque, mitologicamente, o Jardim das Hespérides também, uma das suas localizações, é aqui, no nosso território. E o Jardim das Hespérides é, na mitologia grega, atribuído à deusa Hera. Mas, segundo alguns teóricos, é ainda mais antigo. A deusa Hera não é uma deusa, apesar de ser uma deusa que aparece sempre muito em oposição a Zeus, não é por acaso, porque se pensa que é uma deusa muito antiga, do tempo das deusas do Paleolítico, que depois evoluiu e passou a chamar-se Hera, não é? Então diz que o Jardim das Hespérides estava sob a tutela dessa grande deusa. Por isso é que era guardado por um dragão, que também simbolicamente está ligado tipicamente a esse legado. Portanto, a Ofiusa pertenceu ao conjunto, ao grupo de deusas, as suas irmãs, não é? Como ela refere, que protegiam o Jardim das Hespérides. Isto já é criação, não é? Já é a imaginação funcionar, mas foi uma forma de ligar os mitos e de contar ficcionadamente a história, não é? Ofiusa começou por ver a queda desse tempo das deusas, das sacerdotisas, das mulheres enquanto guardiãs do sagrado, com a chegada de Hércules e com a morte do dragão guardião do jardim. E, com isso, fez com que as maçãs douradas, as macieiras das maçãs douradas começassem a ser roubadas, profanadas, extintas, até sobrar apenas uma, que é sobre essa macieira que tenta o Fiusa em Lisboa. Portanto, isto aqui já é através de uma forma simbólica, não é? Porque eu gosto de trabalhar com os símbolos, de estar a contar o mito e de enriquecer a história, não é? Tinha de enriquecer esta ficção partindo de coisas que existem mesmo, não é? Não foi invenção. Elas existem, eu simplesmente peguei nesses elementos e ficcionei com eles. Principalmente o local que eu depois tive o privilégio de conhecer, não é? O local onde dizem que Sim. estaria o trono Sim. de Fiusa. Sim. O local, que é a atual Penha de França, bom, não se diz que era o trono. O que se diz em Lisboa é que o Fiusa e Ulisses conheceram-se ali. Eu pegando nisso,
subi algumas vezes à Penha de França, onde hoje existe a igreja, e onde, curiosamente, existe uma outra lenda que tem uma serpente, um lagarto e uma aparição mariana. E Uhum. tudo isto está ligado. Não vou entrar agora nesses estudos, mas tudo isso, as aparições marianas, a serpente e os lagartos, todos estes elementos estão ligados e fazem parte de uma mesma continuidade, mas deixo isso para pesquisarem, para procurarem. Mas é curioso que naquele lugar existe esta lenda também. Bom, e o que se diz em Lisboa é que Ofiuça conheceu Ulisses ali, naquele monte. Bom, eu fui lá várias vezes e pensei, bom, se eles se conheceram aqui, uma rainha recebe os seus visitantes num trono. Portanto, aqui será o trono de Ofiuça. E o que foi muito divertido também, especial, porque me permitiu conectar-me com o território de outra forma, foi subir àquele monte, olhar em volta e imaginar Lisboa sem casas Isso. e, inclusive, imaginar Lisboa sem as colinas que ela tem atualmente. Porque, segundo este mito, foi o Fiuça que ergueu as ditas 7 colinas, que não são 7, mas mais um mito patriarcal e imperial. Lisboa tinha de ter 7 colinas para se aproximar mais do mito dos impérios, obviamente, mas no mito oficial de Ofiuça, aquele que é contado de boca em boca, diz-se que foi Ofiuça quem ergueu as 7 colinas de Lisboa. Portanto, eu tive de imaginar essa cidade, aquele território antes disso. Então foi muito curioso observar o que é que eu vejo daqui. Percebi que via a Rábida, que via a Serra de Tinta, percebi que via o Tejo. Aliás, veria o Tejo muito melhor se não existissem edifícios. E foi muito. E depois tive também de perceber como é que poderia ter sido aquele lugar. O que é que havia? Que árvores havia? Tive de fazer alguma investigação arqueológica para perceber que sementes se encontraram portanto, nos lugares. O que é que havia? Que árvores havia? Que rios havia? Porque Lisboa continua a ser uma cidade de muitos rios, por isso é que tem cheias quando chove. Porque as inundações, cheias não, inundações. As inundações de Lisboa estão relacionadas com o facto de esses cursos de água terem sido desviados ou encanados. Estes lugares existiam. E existiam muitos mais. E foi muito especial, porque isso permitiu-me conhecer a cidade de uma outra forma e hoje caminhar sobre Lisboa com outra consciência. Sim, acabou por dar outra perspectiva, se calhar. E se calhar também outra roupagem também à história, digo eu, não sei. Se já estou eu na chukis. Sem dúvida. Tudo isto foi altamente enriquecedor. Poder saber como é que era o território à época de Ufiuça. E agora pegando aí numa coisa que já disseste, realmente a grande parte das culturas acaba por ter um deus masculino e acaba por ser orientada, digamos assim, por um líder religioso que também na maioria dos casos é masculino. Mas lá está, nem sempre foi assim no tempo das deusas, das grandes deusas, era o feminino que dominava, digamos assim. E é curioso, agora fazendo quase só um Havia um maior equilíbrio, não diria dominava, havia um maior equilíbrio porque também assistiam homens a oficiar cerimónias religiosas. A mulher não era vedada, esse lugar não era vedado à mulher. Exatamente, dava uma oportunidade, digamos assim. E pegando só nisto e fazendo só aqui um pequeno parênteses, por uma questão até científica, é engraçado que nós, em termos de DNA, o DNA que vamos partilhando todos e que é comum, que é o chamado DNA mitocondrial, é o DNA que nós herdamos da parte materna sempre. Portanto, é um DNA que nos acompanha desde os tempos arcaicos. Portanto, as não são assim tão místicas, têm algum quê também de científico. Agora, a minha questão é, o que é que terá acontecido para este retrocesso e para este vedar
do feminino. Quais é que terão sido aqui as razões para tudo isto ter acontecido? Bom, ainda fomos falando um pouco sobre isso ao longo desta conversa, mas vamos aprofundar um pouco mais. Ainda, a verdade é que a mitologia conta-nos como é que isso aconteceu, mas a história também nos conta. E houve vários momentos que, como que assinalam, oficializam essa usurpação do poder e do lugar das mulheres destes espaços sagrados, não é? E da possibilidade de oficiar, por exemplo, as cerimônias religiosas ou até mesmo de serem guerreiras, de ocuparem cargos políticos. Porque a arqueologia mais recente, os estudos arqueológicos mais recentes, eu vi há meses, não, já há uns dois anos talvez, um documentário que passou, creio que na RTP, que já, portanto, que vinha já com estas, não queria dizer provas, mas com evidências de como é que as mulheres foram sendo afastadas destes lugares. E também, como dizer, acabando um pouco com a ideia de que as mulheres, por exemplo, nos povos do Paleolítico, não eram guerreiras. Por exemplo, há um pouco esta ideia, as mulheres eram recoletoras e os homens é que iam à caça. Os homens é que guerreavam. Não, não era bem assim. E as evidências arqueológicas mais recentes já demonstram isso. Nomeadamente, como é que isso se percebe? Através de corpos que foram encontrados, percebendo a forma como eles foram sepultados, que dá para perceber que aquelas mulheres, para terem sido sepultadas daquela forma, era porque ocupavam cargos públicos, era porque estavam num estatuto importante, eram guerreiras, e também através dos estudos do ADN, não é? Bom, então, uma das razões para as mulheres começarem a ser afastadas destes lugares e das linhagens deixarem de passar de mães para filhos ou filhas e passarem a ser, mesmo os nomes, passarem a ser, segundo a lógica do pai, tem a ver com o aparecimento da ideia de lugar, espaço privado, propriedade. Está ligado à origem da propriedade. Isso levou também à emancipação da cultura guerreira, da cultura da guerra, não é? Do guerreiro. E a dado momento na história, os homens passaram a dominar o poder. Estes estudos, estou a pensar neste documentário que vi, que é importantíssimo e cujo nome eu não me recordo, porque sou péssimo para decorar nomes. Referia inclusive a própria alimentação. A partir do momento em que se dá essa usurpação desse lugar, os homens passaram a ter a proteína de maior qualidade, portanto a comer a carne, e às mulheres ficavam apenas os cereais e proteína de pior qualidade, o que fez com que também passassem a ter uma constituição física diferente. Porque, segundo estes estudos mais recentes, inclusive a constituição física, não havia assim grande diferença a nível de força, enfim, aquelas ideias completamente preconceituosas e preconcebidas, as minhas são mais fracas, não é? Existe esta ideia e é uma ideia patriarcal. Bom, então, portanto, esta ideia da propriedade é que teve aqui muita relevância para conduzir a humanidade no sentido em que ela hoje se encontra. Mas não só isto. Claro que com a propriedade e a ascensão da cultura guerreira, portanto,
E a única forma que o homem tinha de garantir, o homem não tinha a forma de garantir que tinha os seus herdeiros, era através do nome, por isso é que a lógica do nome passou a ser pai para filho. E garantindo assim que ficava a propriedade, continuava na sua família e tinha continuidade. Bom, com isto veio o resto. E o resto é o quê? É porque quando falamos de cultura guerreira, falamos da conquista de terras, falamos de conquista de povo. E com isto começam a surgir impérios. Exato, poder. Exato. E com esses impérios surgem também os deuses masculinos. Porque se nós passamos de um registro em que antes do que se adorava era a terra, o que se adorava eram as forças da natureza, era a vida como ela é ainda hoje. Era isso que era sagrado. A partir do momento em que a lógica se inverte e passam os homens a estar no poder e a lógica é guerreira, é a lógica da espada, é a lógica do falo, é a lógica da batalha, o Deus que existe tem de ser um Deus guerreiro. Não é à toa que o Deus do Antigo Testamento é um Deus guerreiro, é um Deus vingativo, é um Deus que incita guerras, não é? E esse Deus do Antigo Testamento é comum às religiões do livro, digamos assim. E são estas que eu conheço melhor, mas também se passarmos para o budismo, que eu conheço muito superficialmente, e se olharmos, também há ali um domínio masculino muito, muito enraizado. Mas eu não conheço tão bem como neste caso, a religião cristã, a religião católica, neste caso. Não vou entrar por aí, mas observando realmente estas lógicas guerreiras tinham de ter os seus deuses, não é? A imagem e semelhança. O homem é que é a imagem e semelhança de Deus. Claro, o homem guerreiro tinha de ser a imagem e semelhança do Deus guerreiro. E com isto, associado a esta lógica guerreira, começam a chegar a terras onde ainda existem estes resquícios. Porque a Península Ibérica, a dado momento, era uma bolha no meio do território, e como a Península Ibérica existia outros lugares, no atual Reino Unido, na atual Bretanha, por exemplo, na França, enfim, tantos lugares por essa Europa fora onde havia resquícios destas culturas que ainda conservavam a religião antiga, chamemos-lhe assim. Mas com a chegada dos impérios, os impérios fizeram o seu trabalho e foram chegando aos lugares, substituindo o nome dos deuses, das deusas locais pelas deusas deles. Depois chegou a religião cristã e passou a chamar às deusas dos lugares o nome das santas, ao nome dos deuses o nome dos santos. E entramos nesta lógica em que cada vez mais as mulheres foram sendo afastadas do ofício. Até depois temos um culminar na Inquisição, em que tudo o que é saber tradicional, saber ligado à religião antiga, era perseguido, e temos o caso da caça às bruxas, que em Portugal existiu. Eu tive a oportunidade já de consultar os arquivos da Torre do Tombo e há registros de pessoas condenadas por bruxaria, por feitiçaria, mas realmente em Portugal a Inquisição foi muito mais expressiva na perseguição aos judeus. Pronto. Mas noutros países a caça às bruxas foi muito expressiva e foi terrível. Foi terrível o que se fez. A perseguição às mulheres era porque era bonita, ou porque era feia, ou porque sabia isto, ou porque estava a cantar, ou porque não queria casar com um homem. E é importante dizer também que no meio desta loucura toda fez-se outras loucuras. Eu soube também que, tal como se fazia piras para queimar mulheres, também se fizeram piras para queimar gatos pretos, por exemplo. O que é completamente insano, não é? Esta ligação que depois se atribuía aos animais e às bruxas são reais.
até do ponto de vista arquetípico e simbólico. Isso está, quem se interessa por estudos esotéricos vai encontrar essas referências. Sem dúvida. Mas, enfim, isso não justifica a loucura que foi. Mas pronto, estes pontos e outros na história levaram a que as mulheres foram sendo cada vez mais afastadas destes lugares. Dos lugares não só do poder religioso, mas do poder no geral, não é? De todo ele, sim, confinadas novamente ao ginceu, como estavam na Grécia Antiga. E agora, por causa do que estávamos a falar, foi-me assim à cabeça, não sei se já leste ou não, uma peça do Bernardo Santareno, que é O Crime da Aldeia Velha. Não. Não, o Crime da Aldeia Velha ainda não li, tenho aqui para ler. Mas, Ainda não, esse ainda não. ok, é muito nisso que estávamos aqui a falar, nessa condenação da mulher. E Um conterrâneo, é um conterrâneo. é verdade, ainda por cima é médico. Verdade. E um ótimo dramaturgo. Exatamente. Escritor. Não só dramaturgo, escritor no geral. E pegando noutra questão que também levantaste, os impérios acabaram muito por usurpar tudo o que era a cultura e os mitos da própria cultura local, digamos assim, dos povos locais, e tentaram depois adaptá-los à realidade que queriam advogar, não era? Fizeram isso. Eu diria a chegada de Ulisses a Lisboa conta-nos um pouco isso, não é? É o Império a querer justificar, e também não só o Império, mais tarde, porque o Império continua aí, a ideia desse Império continua aí. O Império Português foi uma tentativa de reproduzir o que foi o Império Romano, não é? Há um culto ao Império, há um culto a esta ideia. E por isso estes mitos até podem ter surgido nessa altura, na altura em que os reis queriam justificar a grandeza de Portugal. Portanto, Lisboa foi fundada por Ulisses, Hércules também passou por este território. Enfim, esta aproximação aos impérios está relacionada com isso. Mas sim, existem lugares que tinham outros nomes e passaram a chamar-se, passaram a adotar os nomes que o colonizador lhes deu. E quem fala dos lugares fala, como referi há pouco, das divindades também. É muito curioso observar em Portugal, porque Portugal tem uma cultura muito mariana. Portanto, do culto da Virgem Maria, e não é por acaso, isso está ligado ao quanto o culto da deusa está enraizado na nossa cultura, e quanto esse culto mariano é herança desse culto da deusa. Não te escutei. Nossos antepassados, estou a dizer, quanto era o culto dos nossos antepassados. Sim, precisamente. Está impregnado. Sim, e o que é curioso é percebermos que existe uma Nossa Senhora do Ó, que é uma Nossa Senhora da Gravidez, existe a Nossa Senhora do Leite, que é a Senhora da Amamentação, existe a Senhora do Portal. O portal, o que é o portal? É o parto. O portal está ligado ao parto. E estas senhoras foram adotando, possivelmente, as características das deusas locais que existiam. É que as pessoas iam lá, porque nós sabemos que existiam pedras sagradas, mágicas, em que as mulheres iam para serem férteis, iam para sangrar, para fazer essa oferenda do sangue, e para com isso serem férteis, ou conseguirem levar uma gravidez avante. Enfim, essas pedras visitadas que Lisboa também tem. Tem no Miradouro de Nossa Senhora do Monte, lá está, uma Nossa Senhora, onde existe uma cadeira de pedra onde as mulheres vão, especialmente as grávidas, para que aquela gravidez corra bem. Portanto, isto está
profundamente enraizado na nossa cultura. Só que depois, com a mudança das religiões, ela passou a ser tutelada por outro nome. Exato. Mas a característica, eu acredito que se mantém, não é à toa que existem tantas Nossas Senhoras disto e daquilo. É verdade, é verdade. Dá para fazer quase um roteiro, digamos assim, não é? Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. E agora outra coisa curiosa é que de facto as serpentes imperam neste livro e também no nosso antigo território, não é? E elas eram um símbolo de poder e agora parece que são mais uns animais odiados. E porque é que haverá também esta mudança de paradigma, digamos assim? Também terá a ver com estas questões dos impérios de quererem, de alguma forma, alterar aquilo que são os costumes locais? Sim, desta resposta. Está ligado a isso. Porque as serpentes vamos, vamos ver, mesmo na própria mitologia grega, Uhum. onde é que foi fundado o oráculo de Delfos? Foi fundado num lugar que era tutelado por uma serpente chamada Python. Por isso é que existe o nome Pitonisa. Pitonisa vem de Python. E, portanto, esse lugar de um deus patriarcal foi fundado num lugar que era tutelado por uma serpente. Uhum. Ora, a serpente, até antes da cristandade, ela assumiu, com o patriarcado, ela tornou-se perigosa, maligna, depois com a cristandade, diabólica, demoníaca. Mas ela não é nada disso, ela é apenas um animal que anda na terra e que rasteja. E que se esconde para mudar de pele, que põe ovos, e é um animal fascinante, simbolicamente presente nas culturas antigas. Nas culturas mais antigas ela é adorada, é sagrada. Do Egito, às culturas anteriores às religiões do Neolítico. Portanto, a serpente está presente e ela é sagrada. Só que em algum momento ela passou a ser e a representar a cultura antiga, a religião antiga. E, portanto, ela tinha de ser diabolizada e perseguida. E eu penso que é por isso, não é? Que ela assumiu na nossa cultura tamanha aversão ao ponto de ainda hoje haver pessoas no espaço rural que quando encontram uma serpente matam-na. Sim, porque é como se estivessem a matar o demónio. Uhum. E eu confesso, enfim, eu sou de um espaço rural e já assisti e participei em momentos desses quando era pequeno. Agora horroriza-me pensar nisso, porque era o contexto que tínhamos, era o que estava à nossa volta, era assim, era assim. Só que depois nós crescemos e percebemos as coisas e pensamos sobre elas. Mas não é por acaso que existe também a aversão à serpente e também os mitos de que elas entram em casa das mulheres que acabaram de ter crianças e vão mamar na mama da mãe e põem o rabo na boca do bebê. Existem estes mitos de que as serpentes conduzem para caminhos demoníacos. Quem seguir uma serpente vai para caminhos demoníacos. Quem beber água de um sítio onde estiver uma serpente vai morrer. Enfim, tantas coisas. Tantas coisas. E quem diz as serpentes diz os lagartos e as próprias osgas, por exemplo, que existem tantos mitos completamente irracionais sobre as osgas que não fazem mal a ninguém, que não são venenosas e que toda a gente pensa que se me cair na cabeça fico careca, cai-me o cabelo, se me cair dentro de um copo de água e se eu beber vou morrer, se eu tocar fico doente. Enfim, nada disso é verdade. E tudo isto está ligado a essa aversão que nos foi introduzida na cabeça e a isto chama-se colonização. É uma forma de colonização, é uma forma de privar as pessoas da sua cultura original e das suas referências. O pensamento Sim. E é uma forma de as pessoas também começarem a acreditar que aquilo que era para
elas antes sagrado, afinal é perigoso. Quando não é. E não sei, até o próprio episódio do Jardim do Éden também deve ter contribuído em parte para essa aversão, Essa, digamos. essa serpente não surge nesse lugar de forma aleatória. Exato. Portanto, a Bíblia está repleta de símbolos antigos, muito antigos. E se pensarmos no Jardim das Hespérides, novamente, voltamos ao Jardim das Hespérides, essas maçãs douradas do conhecimento e da imortalidade, guardadas por um dragão, não é? Voltamos a encontrar essa mesma referência. Aí as maçãs já não são douradas, Exato. mas é a árvore do conhecimento. E quem comer dessas maçãs saberá tanto como Deus, como os deuses. Saberá tanto como eles. E essa árvore é guardada por uma serpente. Quem é esta serpente? Bom, na Bíblia, ela é-nos referida como um demónio que depois volta a aparecer, melhor, na Bíblia, na interpretação que se faz dela, não é? Depois nos volta a aparecer nas tentações a Cristo, não é? Sim. Ela volta-nos a aparecer aí na forma de serpente. Mas ela representa algo, porque se formos para o contexto daqueles povos, os povos hebraicos são também originários de uma cultura matriarcal, em que havia deusas, grandes deusas que eram adoradas. Portanto, é deste contexto que eles também vêm, e que certamente a serpente também tinha um papel importante. Mas quando entramos num contexto de uma cultura patriarcal, claro, a serpente tem de ser diabolizada, porque a árvore do conhecimento tem de ser temida, porque quem comer dela saberá tanto como Deus, e ninguém pode saber tanto como Deus. Exato. O que é que será que acontece? Faz-me lembrar sempre aquela questão agora é um bocadinho, é só para pagar aqui um bocadinho do humor também. Aquela da universidade de ninguém poder ter 20, porque o 20 é para o professor. É dar um bocadinho essa linha de pensamento, digamos assim. É uma lógica patriarcal, obviamente. É a mesma. Ela reproduz-se em diversas situações das nossas vidas. E por isso é que é importante lutar contra o patriarcado, porque realmente ele afeta-nos em diversos momentos da nossa vida. Afeta-nos e algema-nos, não é? E tolda-nos e coloca-nos vendas, não é? É uma luta diária que temos que empreender. E agora, até pegando nisso, o livro acaba por estar pejado de alusões às causas que defendes. Ele serve também para passar uma mensagem, de alguma forma, para criticar a nossa sociedade atual, assim, de uma forma. Bom, não é feito com a intenção de passar uma mensagem. Escrever, o objetivo de escrever é escrever aquela história. Claro que é uma oportunidade para mim de refletir e de poder levar outras pessoas a refletir, obviamente. Este livro em particular segue um pouco aquilo que está também a acontecer neste momento, as questões que estão a ser colocadas neste momento. E acaba por ser um contributo para aquilo que neste momento está a acontecer, porque é voltar ainda um pouco mais atrás na história e olhar para um momento em que efetivamente o patriarcado começou a aparecer, em que ele começou a mostrar realmente ao que vinha, leva-nos à origem deste sistema em que estamos e leva-nos ao ponto crítico em que ainda havia a coexistência de sistemas e em que um sistema passou a substituir outro. E com isto eu faço a minha própria reflexão e, idealmente, enfim, fico contente que outras pessoas possam fazer as suas próprias reflexões a partir do livro e da narrativa que o livro traz e da proposta. Isto é uma proposta, não é? É uma proposta ficcional, é uma proposta de uma forma de interpretar o mito. Os mitos, neste caso. Há vários mitos neste livro também.
Mas sim, para mim, enquanto escritor, volto a citar a Nina Simone, que eu disse, é que para mim essa citação é basilar na minha vida. Um artista tem que refletir o seu tempo. Não pode estar. Melhor, tem se quiser. Eu quero e é assim que me faz sentido ser artista. Refletir o meu tempo e refletir sobre as questões do meu tempo. Ah, este livro é uma forma de o fazer à minha maneira, seguindo os temas que me interessam, os meus temas, os temas pelos quais eu tenho obsessão, porque não existe criação sem obsessão, e sem pelotão. E sim, esta é a minha forma de contribuir também para, para o momento e para as questões do momento, que serão as questões do futuro. Exato. Porque as questões que nós temos neste momento, eu quando escrevi Iluminações de uma Mulher Livre, não se falava tanto como se está a falar neste momento das questões ligadas ao feminismo, ao patriarcado e tudo mais, mas naquela altura eu já me ia percebendo desse movimento e quis também eh, portanto, refletir sobre essa questão e agora fazê-lo novamente com a Fiusa, mas a partir de outra perspectiva, de uma perspectiva mais histórica e mitológica, porque isto também me interessa e porque a questão da mitologia tem aqui outro lado. Porque nós estando a falar de um mito tão antigo quanto é o mito da Fiusa, é um mito que está muito ligado ao território. E quando falamos da mitologia nestes termos, eh, em que a mitologia é indissociável do território a que está ligada, nós entramos aqui noutra lógica, que é a lógica da ecologia. E da ecologia, que é um termo que talvez tenha começado a ser cunhado aqui em Portugal pela Sofia Batalha, que é uma escritora e pensadora e professora e tantas outras coisas, que também está a investigar e a ensinar sobre estas questões, mas que não foi criado por ela. Atenção, este termo já existe e tem vindo a ser estudado, portanto, já há muito tempo fora de Portugal, e talvez também dentro de Portugal, mas não com este termo. Mas o que é a ecomitologia? É quando o mito está tão. Melhor, eu não vou estar aqui a definir o que é ecomitologia, porque é muita coisa. Mas uma das coisas que é, e da forma como ela se liga ao livro, é quando a mitologia está tão ligada ao território que também contribui para a conservação desse território, para a proteção desse território. Quando nós falamos destes mitos muito antigos, nós estamos a falar de um momento na história em que as florestas eram sagradas e por isso não se destruíam. Porque se cortassem as árvores ainda hoje, creio que é um mito guarani em que se diz que se cortarem todas as árvores do mundo, o céu vai cair. O céu cai sobre as nossas cabeças. O rio é sagrado. Se Deus é o rio é sagrado, não se vai poluir. É de lá que se tira o alimento, é de lá que se tira a água para beber, é de lá que sai a água para regar as plantas. Se a montanha é sagrada, não se vai minerar. Não vou explorar, não vou abrir crateras lá para tirar ouro, esmeraldas, diamantes, lítio. Não o vou fazer. Portanto, isto liga-nos. Voltar a estes mitos tão antigos também é uma reivindicação do território como ele é. É uma reivindicação da proteção do território, é uma reivindicação desta memória do sagrado no território, do território. E isso também me interessa, porque os temas da ecologia, das alterações climáticas, também precisam de. Também penso que é necessário estes movimentos resgatarem estas memórias, porque são um contributo para a luta, tal como os indígenas o fazem. Os indígenas, por exemplo, da Amazónia, fazem-no de uma forma completamente
Sendo orgânica porque nunca se separaram da sua cultura, conservam-na. Tanto têm memória de que a floresta é sagrada, é lá que vivem os deuses. Eu tive a oportunidade agora de estar em Moçambique, na floresta sagrada de Xirindzene, tive a oportunidade de entrar e de passar o ritual de passagem para que eu pudesse entrar enquanto estrangeiro. Estrangeiro não português, estrangeiro que não pertence à floresta, porque a floresta é um ecossistema. Uhum. É um ecossistema de árvores, de animais racionais e irracionais. As pessoas que lá vivem pertencem àquele ecossistema. E quem vem de fora tem de passar por aquele ritual para que possa entrar e ficar protegido, para que não lhe aconteça nada de mal, para ter a proteção dos deuses daquela floresta. Mas estar em lugares destes, protegido por estas pessoas que ainda têm consciência de que efetivamente aqueles lugares são sagrados, são pessoas que estão a contribuir para a sua conservação. E no momento de alterações climáticas, nada é tão importante quanto isso. Haver pessoas que não se separaram da sua cultura e que a usam para proteger os lugares em que vivem. Nós também temos essas histórias. Elas existem nas lendas dos lugares, nas lendas populares, nos contos tradicionais e nos mitos locais que existem em todas as terras deste país. E em algumas cidades também, se as pessoas ainda não esqueceram. Sim, sim. Existem. Essas figuras aparecem como moiras encantadas que protegem os lugares e que vivem lá. Enfim, ou existem como dragões, ou existem como anões, ou existem como gigantes. Eles continuam a existir. São os deuses, são os nossos deuses, são as nossas divindades. As divindades originárias dos territórios em que vivemos, não é? E, portanto, é interessante, de um ponto de vista também simbólico, resgatar essas memórias para também reivindicar a proteção dos lugares. Porque, não, eu não posso poluir aquele rio, porque ali vive uma moira encantada. Mas a moira encantada não é apenas essa entidade que existe. A moira encantada é também a memória, a história de todas as pessoas que contaram essa história. Portanto, eu não posso destruir o rio. Porque ao destruir o rio, estou a destruir a memória de um povo. Exato. A preservação da cultura, a preservação da memória e a preservação do território, tudo englobado. Tudo englobado. Não dá para fazer a luta de forma separada. Agora uma coisa, agora outra. Está tudo junto. E quem diz isto assim, depois também fala das outras questões. Direitos humanos, direitos LGBTQIA+, direitos das mulheres. Está tudo interligado. As lutas não se fazem de forma isolada, fazem-se conjuntamente. Está feito. E agora uma pergunta mais perspectiva, digamos assim. É se, pegando nisso tudo, se já existem alguns planos para o futuro. E até se calhar com inspirações africanas, não sei. Bom, existem muitos projetos, mas por acaso ainda não há nada assim de inspirações africanas. Bom, e talvez haja, mas não em forma. Bom, e talvez também em forma de livro. Bom, mas eu tenho uma máxima de não falar de projeto em desenvolvimento, ou de projeto em ideia, não costumo falar. Mas sim, neste momento estou com alguns projetos em mãos, sem pressas, dando-me tempo para criar, dando-me tempo para refletir, para pensar, para viver também, é importante. Não há escrita sem vida, sem vivência. E por isso não tenho assim uma previsão para quando é que vamos ter um novo projeto na rua. Mas sim, há coisas neste momento, umas a macerar, outras a fermentar, outras no forno. Enfim, a cozinha está movimentada. Ainda, e, e deve estar com vários aromas, digamos assim. Sim. E agora, aqui para uma parte que é sempre um pouco mais pessoal. Sim. Então, a primeira, como é que começou a paixão pelos livros? Ai, como é que começou a paixão pelos livros? Bom,
estou assim a tentar ainda Proceder. sim, porque começou muito cedo, a verdade é essa. Eh, eu acho que foi muito por influência da minha tia, minha madrinha, irmã da minha mãe, uh, que lia. Ah, e acho que eu sempre vi nela um exemplo a seguir também. Não que não visse os meus pais, mas enfim, a minha tia foi assim da família mais nuclear, a primeira pessoa que se licenciou, ela é professora. Então eu via nela assim um exemplo, um modelo. Então muitas coisas que ela fazia, por exemplo, ouvir música clássica, que na altura ouvia, eu também passei a ouvir. Foi aí que eu também descobri esse gosto pela música clássica. E dos livros a mesma coisa. Mas a minha mãe também escrevia. A minha mãe escrevia poesia e escreve, de vez em quando, ainda. Ahm, e eu, apesar de eu não ter começado com a poesia, eu comecei a escrever com. Mas sim, foi, acho que por estas duas influências. E depois, ah, os contos da Sofia de Melbrenner, que me deixaram completamente fascinado com esta possibilidade de contar histórias. Eu já ia contando, porque também tenho a influência da tradição oral, sempre se contaram muitas histórias à mesa, dos tios, enfim, os mais velhos, os avós que contavam. Mas sim, esta mistura toda levaram-me a este gosto pelos livros e depois pela escrita. Exato. Uma coisa normalmente depois leva à outra, não é? Levou, sim. No meu caso, levou. A escrita, a leitura levou-me à escrita. E agora também uma questão que eu gosto de perguntar, porque acho que existe aqui um sinergismo entre as artes, digamos assim. Se há alguma música ou músicas ligadas ao processo de escrita. Sim, e são diferentes dependendo do livro. E no ofício houve alguma? Sim. Ah, houve uma que se chama Medea, de uma cantora ou grupo que se chama Arcana, Ok. que eu vi de forma repetida. Houve uma de um autor que se chama William Basinski, e o nome da canção não, da música, é uma música muito minimalista, ah, que não me lembro agora o nome, mas tem a imagem, eu tenho memória fotográfica, tem a imagem do YouTube, da imagem que aparece no vídeo, que depois eu posso, se calhar, colocar em comentário o nome da música, que eu também ouvi repetidamente enquanto escrevia. Mas sim, a música, dependendo do livro, há sempre músicas ligadas ao processo de escrita do livro, que de alguma forma ajudam à escrita, não é? Ajudam muitas vezes a desbloquear ou a criar um ambiente mais propício à escrita. Eu agora vou dizer, Para mim é indissociável. Música e escrita são necessárias. eu vou explicar porque é que eu faço sempre esta pergunta, porque eu estou a recolher estas músicas todas e estou a criar a playlist aqui do Entre Linhas com todas as. Fantástico, fantástico. É uma excelente ideia. E agora uma pergunta que pode ser ingrata. Como é que é encarar um papel em branco? É horrível. É terrível, mas ao mesmo tempo também ah, é maravilhoso, porque a folha em branco é um mundo de possibilidades, Exato. mas isso também pode causar muita ansiedade. E começar Bom, às vezes começar até é fácil, depois o problema é terminar. Porque às vezes há um verso ou há uma frase e nós sabemos bem, mas no, no, no que diz respeito Uhum. ao romance, mais ao romance do que ao conto até, porque o conto, o processo acaba por ser muito parecido com a poesia. O processo, no meu caso, o processo de criação acaba-se por ser parecido, porque o conto
é, é, é também muito nuclear. Uhum. Tem essa potência de ser algo muito nuclear, tal como é o poema. Ah, e o conto é um registro, é uma janela, uma fotografia que tira a algo. O romance exige uma preparação, e exige que haja, no meu caso, exige que haja um esqueleto. E por vezes esse esqueleto não é muito claro e é necessário fazer esse trabalho Uhum. para poder avançar com a escrita, e para mim isso é a folha em branco no romance, é terrível. Para escrever poesia, por norma, não enfrento a folha em branco, porque eu só vou escrever poesia já com o verso ou a voz, qualquer coisa que me impele a escrevê-la. Sem dúvida. Ok. E agora, outra pergunta que pode também ser difícil pelo humor. Três recomendações literárias. Livros ou autor? Sem Como dúvida. quiseres. Muito bem, muito bem. Então, recomendações literárias, vamos aos livros. Ah, gosto de um livro que me deixou com memórias muito especiais, positivas do ponto de vista literário, mas também do ponto de vista da história em si, da história que é contada. Ah, é o Sherazade, A Última Noite, da Manuela Uhum. Balzaga, uma escritora portuguesa que também recomendo. Sim, sim. Ah, ah, Agora, outra recomendação literária, vamos para a área da poesia. Ah, Vou recomendar a autora, Graça Pires, ah, que é uma poeta atual, ainda viva, que tem neste momento no Teatro São Luís uma peça inspirada num livro seu, ah, Jogo Sensual no Chão do Peito, e também nas memórias de Isadora Duncan. A peça é sobre Isadora Duncan. Ah, e o livro que a Graça Pires escreveu, esse também é inspirado na Isadora. Então, ah, ah, a Rita Lelo e a equipa que trabalhou com ela pegaram nestas memórias e no livro da Graça Pires e criaram esta peça que se chama Isadora Fala, está no São Luís e recomendo muito. Fui vê-la na quarta-feira. Portanto, outra recomendação, Graça Pires. E vamos para uma terceira. Acho que vamos continuar nas mulheres, que são as minhas grandes influências literárias. Ah, tá- São várias as mulheres que me estão a passar pela cabeça. Já sei, Natália Correia, que também é uma autora que se fala muito dela, fazem-se séries sobre ela, escrevem-se livros sobre ela, mas infelizmente não há tantos livros dela assim à venda. Eu gostava muito que houvesse uma Recomendo. republicação das obras de Natália Correia. Sim, eu não li ainda, quero muito, porque é difícil, não, os livros dela não estão. Espero que agora com a biografia que a Filipa Martins publicou e com a série, quer dizer, a série já tem há alguns anos e não foi por isso que as obras estão aí. Eu acho que não interessa publicar Natália Correia porque ela foi e continua a ser demasiado à frente do seu tempo. Enfim, mas sim, procurem, leiam, porque é também assim uma autora maravilhosa. Essa já não está entre nós, fisicamente, mas continua entre nós através das suas obras e da sua memória, que ainda é bastante marcante. Sim, deixo estas três recomendações. Sim, sim. E agora, para terminar, uma pergunta que é exatamente para puxar também aqui um bocadinho pela originalidade, que é, se a tua vida fosse um livro, qual seria o título? Bem, isso qual seria o título da minha vida? Não tenho vasta ideia. Tenho. Ai, é difícil. Isso é difícil. Acho que a palavra que me vem é fluxo. O que sei. O poema é de outra. É- É. não estou enganado. Como?
poema acho que é da Hilda East, acho eu. Um poema que se chama Fluxo? Fluxoema, acho eu. Poema? Sim, é possível. Sim, sim, sim. Posso estar a Mas sim, cometer. fluxo na ideia do movimento dos rios, algo assim. Ou o movimento dos rios. É mais poético, mas também desse título. Mas sim, esta ideia aquática é algo que me é muito próximo. Ok. Pronto. E com esta última pergunta, eu dou por encerrado aqui o meu jogo de perguntas que tinha aqui preparado. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. Quero agradecer-te novamente, João, por esta conversa ótima, correu muito bem. Parece-me a mim, as pessoas que estiveram a assistir o dirão também, e as que irão assistir depois. Mas foi muito bom, quero dar-te os parabéns por aquilo que tens feito para divulgar os autores que escrevem em português, autores e autoras, pelas dinâmicas que vais fazendo na tua página, que são muitas até. E isso é bom. Isso ajuda a que mais pessoas leiam em português, que é sempre importante. Por isso, obrigado por isso, continua, força, e obrigado a todas as pessoas que estiveram aqui connosco. Obrigado, então obrigado e obrigado a ti e obrigado a todos os que viram e cá ficamos a aguardar pelos cozinhados que estão a ser preparados. Novidades. Sim. Então vá, boa noite, obrigado. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau.